É com este de jejum que eu inicio mais um dia aqui em Buenos Aires. Hoje é meu sexto dia aqui na capital da Argentina. Estou novamente aqui na cafeteria Greenwich, porque eu gostei muito daqui e, como você pode ver, a vida recomeçou aqui em Buenos Aires. As pessoas estão indo para o trabalho mas provavelmente algumas que estavam viajando estão se preparando para voltar para suas casas. Então, capaz de eu ficar aqui pelo centro hoje e amanhã. Tem muita coisa aqui perto que dá pra ver muita coisa aqui perto sem precisar gastar dinheiro com o metrô. E tá muito frio lá fora. A previsão para hoje é de uma mínima de 4 e máxima de 11 graus. Então, nessa época do ano faz muito frio. E como choveu alguns dias atrás, então era óbvio que o frio voltaria com força aqui. Eu não sei como está a situação lá em Sorocaba e em outras partes do Brasil, mas aqui realmente está muito frio. Eu creio que a Argentina também pelo menos a Buenos Aires é uma cidade onde acho que é muito difícil nevar. Talvez a temperatura aqui chegue perto do zero, mas eu não me lembro de ter registro de neve aqui. Neve com certeza tem na região serrana, nos Andes, na Patagônia, mas aqui é meio difícil. Mas o povo tá bem capotado. Aí eu aproveitaria o máximo de tempo aqui por causa do frio. Aí depois eu tentarei ir lá pra Galeria Güemes, ver se eu consigo subir até o Mirante da Torre. Como eu não pude participar da Escola Bíblica Dominical ontem pela manhã, por motivos óbvios, eu aproveitei para ler a lição estudada ontem pela manhã na nossa igreja, que fala sobre o apóstolo Paulo em Corinto, que, para quem conhece bem a história da Grécia, sabe que Corinto era uma cidade extremamente depravada, mas extremamente promíscua. Em Corinto havia o templo da deusa, deixa eu ver, acho que é deusa Afrodite, deixa eu só conferir. Afrodite, isso. Afrodite, que equivale a Vênus na mitologia romana. Então, a Afrodite, ou Vênus, era considerada a deusa do amor. Por quê? Porque amor no pior sentido possível, né? Da depravação, da promiscuidade, da prostituição. Tanto que as sacerdotisas de Afrodite eram prostitutas. Não sei se todas, né? Mas eu acredito que a maioria das sacerdotisas de Afrodite eram prostitutas. Então as pessoas faziam exatamente o que você está pensando, para se conectar com a deusa. E o meu xará apóstolo, ele pregou o evangelho. Essa lição fala sobre como o meu xará apóstolo ele chegou a essa cidade, a oposição que ele sofreu dos judeus, né? Porque ele sempre começava pregando nas sinagogas, pregando para os judeus. Aí quando os judeus rejeitavam a mensagem, né? Como aconteceu na maioria das vezes, ou quase todas as vezes, os judeus rejeitavam a mensagem e o Paulo pregava para os gentios. Aí tinha um tal de Tito Justo. Eu acredito que seja o Tito que dá nome a uma das cartas do Novo Testamento, cuja casa ficava do lado da sinagoga. Aí o responsável pela sinagoga se converteu. Aí no fim os invejosos acabaram denunciando Paulo ao procônsul Gaio. Deixa eu só ver se é isso mesmo. Galho, o procônsul da Caia, né? No caso, Corinto era a capital da Caia. Na época era a cidade mais populosa da Grécia. Tinha uma influência política, econômica maior que Atenas. Então o Galho ele julgou, né,
Julgou não, na verdade apresentaram a denúncia para Galho e ele, eu não tenho nada a ver com isso. Aí expulsou o pessoal do tribunal, aí deram uma surra no Sóstenes, que ele também era um dos responsáveis pela sinagoga. E esse livramento dado por Deus ao marchar apóstolo tem a ver com o que o próprio Jesus falou para o Paulo, aqui em Atos capítulo 18, versículos 9 e 10. Eu creio que essa foi uma das várias vezes em que Jesus apareceu para Paulo, né? Jesus não apareceu para Paulo apenas na estrada de Damasco, apareceu em pelo menos 3 oportunidades, 3 ocasiões, e uma delas é essa aqui. E disse o Senhor, no caso Jesus, em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. E outra aparição de Jesus para Paulo está aqui na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Então ele, no caso Jesus, me diz: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então, o tal frio da barriga, né, temor, até medo, não é um defeito, não é um pecado. É um reconhecimento da nossa dependência de Deus, inclusive principalmente em contextos sociais perigosos, desafiadores. Graças a Deus, aqui em Buenos Aires eu percebi que a igreja, né, quando falo igreja, eu falo das igrejas evangélicas, é muito forte, principalmente na periferia. Aqui no centro nem tanto, mas na periferia as igrejas evangélicas são muito fortes. E quando ocorre algum evento cristão evangélico, os portenhos aceitam bem a mensagem, né? Pelo menos aqueles que moram aqui, que vêm de fora ou que são daqui mesmo. Nossa, café gelou. Aceitam bem a mensagem. Então, graças a Deus, assim como é normal músicos tocarem no metrô, eu acredito que logo logo chegará um dia em que veremos pessoas pregando no metrô, pregando no ônibus, assim como acontece no Chile, na Colômbia, em outras partes da América Latina, até mesmo no Brasil. Então, oposição existe, mas é um punhado de barulhentos, né? Eles fazem muito barulho, fazem muita algazarra, mas são poucos, graças a Deus. Então, não se preocupe com a oposição, não se preocupe com a resistência à palavra, porque o mesmo Deus, Jesus Cristo, que apareceu para Paulo, ele encoraja você por meio desses textos que eu li. Então, fique com essa palavra no seu coração e que essa breve meditação sirva para o seu encorajamento. E eu só... Ai, peraí. Ai, meu Deus. Então isso aqui, ó. Então que isso aqui sirva para você, para encorajamento seu, para você poder levar adiante a palavra, né? Se você for tímido demais, como eu sou tímido, né? Eu sou muito tímido, mas mesmo assim eu creio que Deus me usa para gravar esse vlog, por exemplo, para postar conteúdo nas redes sociais, no YouTube. Então, mesmo com minha timidez, Deus me usa e Deus pode usar você também. Mesmo que você não tenha oratória, mesmo que você não tenha uma dicção perfeita, como eu não tenho, eu me atrapalho com português. Eu tenho dificuldade para conversar em português, quanto mais em espanhol. Mas deixe que Deus use você da maneira, seja você mesmo, mas você mesmo no sentido de com suas limitações, mesmo com suas limitações, você permitir que Deus use você para fazer a obra dele. Então fique com as palavras no seu coração. E agora eu terminarei de comer aqui para poder ir lá para a Galeria Güemes, ver se eu consigo subir na torre. A Galeria Güemes já está aberta, ó. Não sei se eu mostrei a cúpula aqui. Aqui, ó. Quer ver, ó? As subidas à torre acontecem das 11 às 15h30, né? Na verdade são 4 horários, né? 4 grupos.
10 mil pesos. Eu não sei se aceita cartão, mas eu acredito que essa é a visão que você tem lá de cima. Mirador Galeria Güemes. Deixa eu tirar a foto aqui. Então, a minha subida à torre dependerá deles aceitarem cartão. Por quê? Porque se eu sacar 10 mil pesos, aí a Nomad cobrará 17 mil e pouco de tarifa, né? Então acabará dando um golpe muito grande no meu orçamento. Então, para não ter que gastar com tarifa em caso de saque de dinheiro em espécie, a minha subida a essa torre dependerá deles aceitarem ou não cartão, porque se não aceitarem cartão não poderia subir. Mas aqui, ó, deixa eu ver se dá pra ver a torre daqui. Pera aí. Ó, tá lá do outro lado, ó. Daqui não dá pra ver a torre, mas acho que de lá do outro lado dá pra ver. Então deixa eu dar uma olhada aqui. Aí você aproveita conhecer a galeria por dentro. As lojas ainda estão fechadas. Eu acho que elas abrem só às 9, ó. Tem várias lojas aqui, perfume, roupas, óculos, roupas masculinas, mais perfumes. Perfume não tem condição de comprar aqui, é muito caro. Então, aliás, nem no Brasil tô comprando mais perfume. Eu tô usando só desodorante agora. Ó, da Paragráfica. Então aqui é como se fosse um shopping, ó. Fotos, joias, mais joias, biju, ou semi-joias, sei lá. Então aqui é uma cafeteria, pelo que eu tô percebendo, só que não tem nada ainda. Tem de tudo. Deixa eu ver o que é isso. Não sei. Tabaco. Então aqui, ó, edifício Superville de entrada San Martín. Então são várias entradas. Eu acho que esse prédio tem escritórios, são vários escritórios. Ó, lenço pro pescoço, relógios. Aqui é Starbucks, onde eu experimentei uma café com lavanda. O melhor café com leite que eu já tomei em toda a minha vida foi aqui. É um café com lavanda aqui. Deixa eu ver, aqui já é... não sei o que. Ó, aqui é um visual, não sei que rua que é essa. Só sei que... deixa eu ver se dá pra enxergar a torre aqui. Ó, ainda não dá. Tá bem no meio, ó. A torre deve estar bem no meio do prédio da galeria. Então esse aqui é o visual da rua do outro lado da Galeria Güemes. Agora eu não sei se eu volto pro hotel, porque eu teria que voltar pra cá às 11, né? Então eu tentaria voltar pra cá umas 10h30 pra pegar a fila pra subir a torre e torcer pra que eles aceitem cartão. Ó, tem que subir 2 lances de escada caracol pra chegar aqui, ó. Olha que maravilha, daqui dá pra ver o Rio da Prata. Ó, do outro lado desse rio fica o Uruguai. Eu não sei se cruzando esse rio já chega a Colônia de Sacramento, porque Montevideo fica mais ao leste, mas do outro lado fica o Uruguai. Ai, peraí. Ai, como é que foto aqui? Misericórdia, peraí. Aqui, ó. Mais uma foto de outro ponto da cidade. Outro ponto. Outro ponto. E outro. E outro.
mais um. Aqui são os prédios gigantes, ó. Aí tapa toda a paisagem. Então tem só 3 pessoas aqui em cima, a capacidade máxima é 25. Então eu quero encerrar com essa paisagem aqui e assim comemorar o último item que faltava na minha lista. E agora eu descerei para dar lugar para mais gente, só para ver como é que é aqui. Tem que tomar cuidado porque são 2 lances de escada caracol. Segurar bem no corrimão para não desequilibrar. Ainda mais eu que estava com dores musculares ontem, estava com dor muito forte no corpo ontem, então tem que tomar mais cuidado ainda. Aqui ó, tem umas partituras musicais, não sei porquê. Então, graças a Deus, minha missão por aqui foi concluída. Eu só preciso agora gravar um último vídeo aqui num lugar aparentemente hostil. Não, aparentemente não, realmente um lugar hostil para os cristãos. Mas logo você entenderá. Essa aqui é a Plaza Roberto Arlt. Nem sei se é assim que se pronuncia, ó. Eu não sei se alguma imagem aqui que pode dar algum problema. Ó, só pelas imagens aqui dá pra você ter uma noção de quem idealizou essa praça. Então aqui seria provavelmente um dos locais da cidade onde a militância progressista se reúne para marcar os protestos, as ocupações, enfim. E parece que alguns moradores de rua dormem aqui também. Ó, tem um tanque aqui que tá seco. Deixa eu ver. Então, o que eu posso fazer? Acho que eu faria o seguinte. Aqui é uma... ó. Só pelos cartazes dá pra você ter uma noção do que acontece aqui, né? Não precisa nem falar nada, os cartazes comprovam por si só. Então eu queria aproveitar, deixa eu ver, um lugar onde eu posso sentar sem dar problema pra mim. Vamos lá. O bebedouro não tá funcionando. Lá tá aberto. Mas ó, vamos lá, deixa eu falar algo importante aqui. Quem acompanha meu canal sabe que recentemente eu assumi o compromisso de não assistir mais nenhum filme de Hollywood que tivesse qualquer vínculo com a militância progressista. Pera aí, deixa eu pegar aqui que tá voando meus comprovantes. Pera só um pouquinho, deixa eu interromper a gravação porque o vento tá levando meus comprovantes. Há pouco mais de um mês eu publiquei isso aqui no Threads, a rede social do amor, e fui muito atacado pelos militantes progressistas e por cinéfilos de uma maneira geral, porque existe a classificação oficial da história do cinema, as eras do cinema segundo a classificação oficial que é ensinada nas faculdades de artes cênicas, faculdades de cinema, tal, os cursos de cinema, de artes cênicas. Aí eu fiz a seguinte separação: a era do cinema mudo, que
que teria começado em 1895, quando os irmãos Lumière eles fizeram a primeira exibição do cinematógrafo, a primeira exibição pública do cinematógrafo. Aí foi até 1927, que é o primeiro filme falado da história do cinema. A Era de Prata teria ido de 1927 a 1945, que é o ano que terminou a Segunda Guerra Mundial. Eu não lembro qual a classificação oficial dessa Era de Prata, mas enfim, fica assim mesmo porque é uma era em que o cinema cresceu muito. Uma era em que o cinema se desenvolveu muito, começaram a vir os filmes coloridos, os filmes falados passaram a ter mais investimento. A Era de Ouro teria ido de 1945 a 1975. Então a Era de Ouro, todo mundo sabe que existe a Era de Ouro do cinema, em que começaram a surgir os grandes filmes, as grandes produções com efeitos práticos, que é a ausência de efeitos especiais, por exemplo, cenários montados em locações, pessoas de carne e osso, com os figurinos históricos e outros mais, filmes sobre a vida nas cidades grandes e tal. A era dos blockbusters começou em 1975, 1975 é o ano do filme Tubarão, do Steven Spielberg. Então eu considero essa era dos blockbusters, o início dessa era dos blockbusters, a partir do filme Tubarão, do Steven Spielberg, que é quando começaram aqueles filmes que levavam multidões ao cinema. Os investimentos eram maiores, aí foi nessa época que surgiram franquias como Star Wars, Superman, aquele com Christopher Reeve e outros mais. Aí surgiu o primeiro Duna também. Essa foto, essa é uma reprodução do trailer do segundo Duna, que foi dividido em 3 partes. Então esse aqui é o terceiro filme do segundo Duna. Então o segundo Duna, seguindo a ordem da trilogia literária, esse aqui é o terceiro e último filme. Só pela cara da Zendaya aqui, eu acredito que a personagem dela morre. Ela se sacrifica pelo Paul Atreides, ou pelo filho dele, não sei. Então eu assisti o primeiro Duna, que é aquele com o ator do Twin Peaks, da série Twin Peaks, como Paul Atreides, e um dos vilões era o Sting, um famoso cantor secular, vocalista da banda do Police. Então esse Duna, eu tenho uma lembrança muito traumática do primeiro Duna, que é o vilão principal do filme cuspindo numa mulher. Então aquela cena, uma cena extremamente nojenta. Então eu tenho tido assim, eu tenho ficado um pé atrás com relação a esse Duna, por causa da possibilidade de eu ver cenas tão nojentas ou ainda mais nojentas do primeiro filme. Aí a Era das Franquias começou em 1998, que é o ano do Titanic. Acho que o primeiro filme que chegou a causar congestionamentos. Então, quando o Titanic foi lançado, houve congestionamentos no trânsito, o trânsito parou. Então, pessoas lotavam as salas de cinema para assistir esse filme. Então, foi quando começou o excesso de repetição de filmes, né, de sequências, sequências, prequelas, reboots, remakes. Então começou a falta de criatividade em Hollywood. Então Hollywood começou a fase de decadência da criatividade, e a agenda woke começava a se desenvolver, começava a aparecer nas produções cinematográficas com mais ênfase, né? Porque até então a agenda woke aparecia nos filmes bem camuflada, bem sutil. Só que a partir de 2010, que é quando começa a era woke, que a agenda progressista, a agenda woke, passou a ser pregada enfaticamente, descaradamente, não somente nas obras, mas também pelos artistas, nas entrevistas. Então, e o público, no começo,
a era woke chegou a fazer sucesso e os presidentes no caso, teve o Obama, teve o Joe Biden, então os presidentes democratas, teve o Bill Clinton, teve o Obama, teve o Joe Biden, eles começaram a colaborar com essa agenda por meio do USAID, por meio de vários outros órgãos multimilionários que passaram a injetar dinheiro na agenda. Então era proibido você questionar, era proibido você protestar contra essa agenda, senão você era taxado de racista, homofóbico, misógino, de tudo quanto é óbvio que você possa imaginar. Então o discurso contrário era proibido, a manifestação contrária era proibida, senão você era cancelado, você podia até ser preso, dependendo do país, dependendo do estado, dependendo da situação, você podia até ser preso por imputar em crime a você, só por questionar o que pregavam esses filmes. Só que aí, quando Donald Trump voltou à Casa Branca em 2025, a agenda woke começou a decair. Mas agora, desde este ano, a partir deste ano, com a Odisseia do Christopher Nolan, a agenda woke começou a voltar com força ainda maior do que antes. Então esse Duna, o terceiro Duna, faz parte dessa segunda onda, porque os atores desses filmes, porque a Zendaya também está no Odisseia, e assim como em outros filmes lacradores, tem Barbie, tem enfim, uma série de filmes, e o Oscar, foi justamente nesse período woke que o Oscar, a Academia de Arte Cinematográfica de Hollywood, começou a impor o DEI, que é Diversidade, Equidade e Inclusão. Então todos os filmes que quisessem ser indicados ou pré-indicados para o Oscar e também para o Globo de Ouro, né? Que isso também passou a ser exigido no Globo de Ouro, no Emmy também, isso também passou a ser adotado, teriam que ter uma porcentagem mínima de atores homossexuais, de atores negros, de atores mulheres, de atores latinos, de atores orientais, enfim. Tanto que quando eu estava lá em Palermo, eu vi um cartaz da série O Jovem Sherlock Holmes com uma oriental, uma personagem oriental. Então eu não sei se os livros do Sir Arthur Conan Doyle tem alguma personagem oriental, mas eu acredito que seja uma lacrate. É uma lacração que foi imposta para que o filme tenha direito a alguma premiação. Então os diretores, os produtores, os próprios atores, eles estão aderindo a essa agenda maligna, essa agenda satânica, para conseguirem premiações, para conseguirem prestígio dentro de Hollywood. Até mesmo atores aparentemente que aparentemente não teriam nada a ver com filmes que aparentemente não teriam nada a ver com essa agenda, como aquele que concorreu ao Oscar nesse ano, no fim, não lembro se ganhou de melhor atriz. Ganhou o Oscar de melhor atriz, que foi inspirado na história do William Shakespeare, Hamlet. Isso, o Hamlet. Ele conseguiu indicações para o Oscar porque a atriz, eu acredito que a atriz e alguma outra pessoa, né, da direção, da produção do filme tem alguma ligação com a agenda, ou então segue os critérios de diversidade, equidade e inclusão. Então, só de você aceitar participar do Oscar já se tornou uma mancha na sua carreira, uma mancha até mesmo no seu caráter, porque você acaba concordando com aquilo que a militância progressista prega. Atores que aparentemente nunca tiveram ligação direta com o woke, que sempre foram discretos com relação aos posicionamentos políticos, passaram a adotar posicionamentos políticos, como os atores lá da franquia Vingadores se reuniram numa transmissão ao vivo chamada Vingadores por Kamala Harris, que concorreu com o Donald Trump, e no fim o Donald Trump acabou ganhando por um segundo mandato. Enfim, então eu queria deixar essa mensagem aqui, e agora eu quero almoçar.
porque tem um lugar aqui, ó, esse aqui é mais um vislumbre da praça, a praça onde a militância progressista provavelmente se reúne, enfim, se mobiliza para os protestos. Então eu quero almoçar agora num restaurante da Avenida Rivadavia, que parece que serve cannelloni com frango e espinafre. Tá 9.000 pesos, é bem barato. Aí esse almoço mais a bebida talvez fique no máximo 15.000 pesos. Então já volto. Agora são 18 horas e 18 minutos. Eu deixei o condicionador de ar em 30 graus porque ainda está muito frio lá fora. E eu acredito que até amanhã cedo fará mais frio ainda. Como amanhã será o dia do meu retorno ao Brasil, eu praticamente não terei tempo para gravar vídeo nenhum. Nossa, eu tô dolorido, mas olha só que comprei aqui. Olha, barra de arroz, barra de maçã vermelha, barra de banana. Lembrando que na Espanha a banana é conhecida como plátano e aqui é banana mesmo. E aqui é uma barra de proteína de ervilha, tâmaras e banho de... que é? Eu não lembro o que é reposteria. Deve ser chocolate, né? É semi-amargo. E tem esse suco de laranja com morango. Lembrando que aqui morango é conhecido como frutija e na Espanha é fresa. E tem esse aqui também, ibuprofeno, porque eu ainda estou com muitas dores no corpo. Eu preciso usar isso aqui para poder tomar o ibuprofeno e ter uma noite tranquila de sono. Então, antes de encerrar esse sexto e último vídeo da minha viagem à Argentina, eu quero ler Filipenses capítulo 2, versículos 12 a 18. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Ou seja, Paulo estava incentivando os irmãos de Filipos a permanecerem fiéis a Jesus Cristo mesmo sem a presença dele, porque nós só damos testemunho de que somos servos de Deus de verdade quando nós fazemos isso sem que ninguém do nosso convívio esteja olhando para nós. Então, quando estamos diante de desconhecidos e damos devido testemunho, nós somos aprovados por Deus e somos cada vez mais capacitados para sua obra. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Ou seja, somos instrumentos da mão de Deus. Nós jamais devemos achar que somos mais importantes que fulano, ciclano, beltrano, que só porque somos cristãos evangélicos nós fazemos parte de uma classe, de uma casta superior. Não, nós somos tão dependentes de Deus. Aliás, mais ainda, né? Porque como conhecemos a verdade, somos mais dependentes de Deus ainda do que quando não conhecíamos a verdade sobre a Bíblia, o Evangelho, Deus, Jesus. Então a nossa responsabilidade é ainda maior. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, né? Porque infelizmente vemos pessoas do meio cristão desabafando na internet, postando mensagens para atacar desafetos, postando indiretas, esperando que a pessoa assista o vídeo e se sinta atingida, porque nós não devemos ter inimigos. Nosso maior inimigo, nossos três maiores inimigos são o sistema que rege este mundo, a carne, ou seja, nós mesmos, e o diabo. Então jamais devemos tratar outros irmãos ou mesmo pessoas que não conhecem o Evangelho, pessoas que nos perseguem, né? Isso é mais difícil ainda, quando nem mesmo pessoas que nos perseguem devemos tratar como inimigos.
porque essas pessoas precisam ser alcançadas pelo Evangelho também. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me com todos vós, me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Lembrando que o apóstolo Paulo, ele estava preso em Filipos. Ele estava numa prisão úmida, escura, e foi lá que ele escreveu essa que é conhecida como a Carta da Alegria. Então isso é um tapa na cara de todos nós, que por muito pouco acabamos reclamando, acabamos nos queixando. Então que nós possamos ser faróis, que possamos ser luz em meio às trevas, que possamos guiar as pessoas que estão ao nosso redor para a verdade do Evangelho, para Jesus Cristo. Então, como eu já disse, amanhã não gravarei vlog nenhum, porque eu estarei me preparando para voltar ao Brasil. Com certeza eu ainda tenho que ver se tem alguma coisa para postar no canal AD Nova Sorocaba, né? Porque como eu não participei do culto de ceia nem do culto do Dia dos Pais, eu preciso ver se ainda tem que postar alguma coisa no canal AD Nova Sorocaba. Mas enfim, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, seus favoritos, inscreva-se no canal, Deus abençoe. Eu deixarei uma mensagem aqui no final para sua reflexão. Eu até depende se quiser.